Que bom que estamos juntos aqui na casa do Senhor, nesse dia que é um dia muito especial em nossa vida, em nossas famílias, pois é um dia em que celebramos o Dia das Mães. E que privilégio é comemorarmos esse dia assim, adorando ao Senhor, cantando, como nós já fizemos, como nós já oramos. Nós estamos no mês da família, e no mês da família o nosso tema: a família precisa de um Senhor. E eu quero começar essa nossa reflexão desejando a vocês, mães, um feliz Dia das Mães. Que Deus cubra a vida de vocês com graça, com bondade, cada dia mais. E convido a você que está em casa, a você que está conosco, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, bem no comecinho da Bíblia, no capítulo 16, para que possamos compreender a mensagem que a palavra de Deus quer falar aos nossos corações. E a palavra de Deus traz algo muito especial a vocês, mães, e a nós, filhos. Deus ouve as mães. E como Deus ouve as mães. Eu quero ler o texto da palavra de Deus e você acompanha com a sua Bíblia, que você tem em mãos. Gênesis 16, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Ela já estava muito idosa. Una-se a minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Isso dói nos nossos ouvidos modernos. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: a tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a, e Agar fugiu da sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? Respondeu ela: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Te convido a orar mais uma vez. Feche teus olhos. Deus querido, por meio da tua palavra, fale aos nossos corações, aos corações das mães, mas também ao coração de cada filho que agora, Deus, olha e ouve da tua palavra. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é uma data especial. E toda data especial é um momento de homenagearmos aquela pessoa, aquelas pessoas que são lembradas naquela data. A Bíblia nos ordena a fazermos isso. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, e ele mudou o rumo do discurso de uma parte teórica para a prática, ele disse em Romanos 13, versículo 7: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor,
temor. E a quem honra, honra. Romanos 13 é o texto clássico a respeito de autoridade. Talvez você pense, o que isso tem a ver com as mães? Tudo. Mãe é um ser humano tão especial aos olhos de Deus, tão especial, que Deus a coloca na condição de autoridade. Autoridade sobre os seus filhos, autoridade sobre a sua família, e justamente por isso, Paulo, chamado equivocadamente por tantos como machista, ele coloca nesse texto e determina para todos nós que nós devemos honrar as nossas mães. Não há segunda opção, não há meio termo e não há negociação nisso, filho, se você está me ouvindo. Mães devem ser honradas e ponto final. Não há como negociarmos um preceito da palavra de Deus, porque é mandamento do Senhor contido em Êxodo, confirmado em Deuteronômio e ratificado no Novo Testamento, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 2. É tão importante fazermos isso, que a Bíblia nos garante o prêmio de uma boa qualidade de vida, como nós sabemos. Êxodo manda honrarmos os pais e as mães. Provérbios 23, 22 fala algo um pouquinho mais especial. O texto diz: não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Isso é honra que se dá aos pais. Filhos, ouça-me no que eu vou dizer. Talvez você não goste disso e talvez isso confronte o seu coração e o que você acha que sabe da vida. Mas ouça o que eu vou te dizer. Não importa o que ela faz, ela é sua mãe. Não importa o que ela tenha feito no passado, ela é sua mãe. Não importa o que ela tenha deixado de fazer, ela é sua mãe. E só por isso ela deve ser honrada. É o que a Bíblia nos recomenda, ou melhor, é o que a Bíblia nos manda. A Bíblia nunca autorizou em nenhum lugar aos filhos julgarem as atitudes de suas mães. Ela não fala isso, mas ela determina que filhos honrem as suas mães e não coloca parênteses ou aspas dizendo qual tipo de mãe devemos honrar. Diz que devemos honrar todas. Nunca devemos nos esquecer daquela lição que muitos entre nós aqui e nos acompanhando agora online sabem de cor. Honrem as suas mães, porque mãe só quem não tem mais sabe a falta que ela faz. Eu não posso esperar isso acontecer para dar valor à minha mãe. Eu não posso esperar que Deus a leve para daí eu abrir meus olhos e começar a valorizá-la. Filhos, desfrutem cada segundo que vocês têm com as suas mães. Façam desses momentos eternos. Filhos, não honrar nossas mães é arriscar-se a se tornar exatamente naquilo que nós rejeitamos nelas. Tem um provérbio popular que diz que dois bicudos não se beijam. E quando nós detestamos, odiamos alguma conduta dos nossos pais, a vida prova que muitas vezes rejeitamos aquilo que nós somos iguais. E quando rejeitamos, nos sujeitamos a repetir os mesmos comportamentos, os mesmos erros e passar isso de geração em geração. E mães, pelo simples fato de você ser mãe, Deus ouve a sua oração pelos seus filhos. E por isso, não importam as circunstâncias, nunca deixem de orar pelos seus filhos. Sejam vocês, mães, as primeiras a seguirem os passos de Jesus e ensinar os seus filhos a como fazê-lo. Eles precisam honrar vocês e vocês é quem deve ensiná-los a como fazer isso. Ensinem falando para eles, digam aos filhos o que tem que fazer. Honrar, amar, respeitar, adorar, no caso a Deus,
Mas não só ensine falando, ensine mostrando. Eles aprendem com o exemplo, são coisas que se mostra praticando. Você quer ensinar eles a honrar? Ensine-os honrando. Você quer ensinar eles a respeitarem? Ensine respeitando. Você quer ensinar eles a amar? Ensine amando. Se você quer que eles aprendam a adorar a Deus, ensine-os adorando. Acordando cedo para estar com o povo de Deus, conectando-se no culto online quando você não pode estar presencialmente, juntando-os em torno da sua presença, da sala, para poderem juntos prestarem uma adoração verdadeira a Deus. Não se esqueçam, Deus ouve as mães. Saber disso é um privilégio, mas também é uma baita responsabilidade. No texto que fizemos a leitura, na palavra de Deus, existe uma mulher muito injustiçada pelos séculos e milênios, desde que essa história aconteceu de fato. Se ela não é desprezada, pelo menos ela é esquecida, colocada de canto. E sempre que a gente pensa em bons exemplos, nunca essa mulher é colocada como referência. Ela é pouco lembrada, pouco valorizada, muito esquecida e, se não desprezada, pelo menos os cristãos são indiferentes a ela. Por não ser respeitada, por não ser entendida, parece que o seu papel nesse texto foi fácil demais, fútil demais, tranquilo demais, nada mais do que a obrigação. E quando lemos Gênesis 16, nós olhamos ela como uma coadjuvante, mas ela não é coadjuvante, ela é protagonista da história. Deus reservou um capítulo inteiro, capítulo 16, no primeiro livro da Bíblia, dedicado integralmente a essa mulher. E por que Deus fez isso? Porque Deus dá honra a quem tem honra, porque Deus reconhece o valor de cada pessoa. Ele não esconde os defeitos, mas também Ele não deixa de reconhecer as virtudes de cada uma dessas pessoas. Essa mulher, o nome dela é Agar. E Agar, por incrível que pareça, você vai pensar, ela é um exemplo fantástico de mãe. E é com ela que eu quero concluir esse domingo, esse Dia das Mães, com cada um de vocês. Agar, ela era egípcia, pagã, escrava, mas vivendo com o seu senhor Abrão e Sarai. Até então Deus não havia mudado o nome deles. Ela passou a amar o Deus deles. Ela abandonou os seus deuses, a sua idolatria, e passou a amar ao Deus único e verdadeiro, ao Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Essa mulher orava, e orava muito. Essa mulher esperava dias, semanas, meses e anos por uma resposta do Senhor. Essa mulher se angustiava, sofria, tinha ansiedade, como acontece com tantas vezes com vocês, mães, em sua caminhada com Deus. E ela fazia tudo aquilo, sem ser valorizada, sem ser respeitada, sem receber reconhecimento, sem receber prêmios, sem receber louvores por aquilo que ela fazia. Afinal de contas, ela era mãe. E se tem uma característica fantástica nas mães, é que as mães têm esse poder sobrenatural de dar o seu melhor sempre, sem esperar nada em troca. Mãe que é mãe, ela não espera nada em troca, ela simplesmente faz, porque ela ama. Agar, o nome significa fugitiva. Então ela veio parar na família de Abraão, fugindo de alguma situação anterior. Ela já tinha o hábito de fugir quando estava em sofrimento, mas Deus vai consertar isso. E o meu convite a vocês é olharmos para esse texto com um olhar empático, a termos empatia por Agar, a se colocar no lugar dela. Talvez para nós homens não é tão fácil isso, mas para vocês que são mulheres, é muito fácil você se colocar no lugar de Agar. Ela foi uma mulher muito importante para nós.
No primeiro momento, digna de pena, mas no segundo, de ser exaltada, respeitada e reconhecida por aquilo que fez. Deus não só deu a Agar um capítulo todo na Bíblia, como vai falar dela em muitos momentos no decorrer de Gênesis. Ela merece ser honrada, porque Agar foi uma mãe. E pelo que nós devemos honrar? Primeiro, porque ela era submissa, diz o versículo 1 e o versículo 3. Sem submissão não há que se falar em virtude, em cristianismo, em vida com Deus. Não existe. Agar também era pecadora. Versículo 4 até o versículo 6 mostra essa realidade dela diante do que passava. Mas acima de tudo, versículo 7 ao 11, Agar foi muito agraciada, muito por Deus. Ela recebeu o maior dos privilégios que Deus concedia a mulheres de sua época, que é o privilégio de engravidar e ser mãe. Agar não pode ser relegada ao esquecimento. Ela é mãe de toda uma nação. De Agar nasceu o povo árabe, um dos povos mais milionários do planeta, com fortunas incalculáveis, uma das maiores nações, que você nem sequer sabe exatamente quantos deles existem, fundadores de uma das maiores religiões monoteístas da história, que assustam o cristianismo, e eu falo do islamismo. Tudo isso por causa de quem? Por causa de Agar, porque Deus ouve as mães. Vamos olhar para o texto bíblico e perceber uma primeira característica dela. Ela era submissa. Do versículo 1 ao versículo 3 mostra que Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, ou fugitiva. Disse Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se a minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra. O texto bíblico mostra que o corpo dela foi cedido ao marido por conta de sua vontade. Era um costume cultural da época. Mas é absurdo hoje, era absurdo lá também. Deus nunca aprovou esse comportamento, nunca. Em Gênesis capítulo 2, Deus deu o princípio é monogamia, um homem e uma mulher até que a morte os separe, e Deus nunca mudou esse princípio. Mas culturalmente as pessoas começaram a mudar a regra de Deus. Eles entendiam que se não pudessem passar o seu gene, o seu nome adiante, caso uma mulher tivesse posses e não pudesse engravidar, a escrava dessa mulher poderia engravidar em lugar dela. Mas quando a escrava engravidava, as vontades da escrava não eram dela própria, eram de sua senhora. Nada era dela, o corpo não lhe pertencia. O filho na gestação não lhe pertencia. A hora de dormir e de acordar não era ela que escolhia, tampouco o que comia ou o que deixava de comer. Tente imaginar como era ser mulher escrava nessa época. Sarai resolve chamar Abraão de canto e resolve conversar com ele e combinar uma gravidez às pressas. Eles estavam velhos, ela chegando aos 80, ele chegando aos 90. Eles não tinham mais condições de ter ali uma intimidade ao ponto de gerar uma vida. E se esqueceram do que Deus disse em Gênesis 12: de ti farei uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas eles não quiseram esperar. Eles viram que aquilo era impossível e esqueceram que o nosso Deus é o Deus do impossível. Sempre foi e sempre será. Eles tentaram dar uma forcinha para Deus, e ao fazer isso, reparem, em nenhum momento eles perguntam para Deus se Deus aprova isso. Uma família cristã não toma nenhuma atitude sem perguntar para Deus antes.
especialmente uma atitude desse poder, desse tamanho. Segundo, eles em momento algum perguntaram para Agar o que Agar pensava daquilo. Eles em momento algum perguntaram para ela se ela concordava ou não. Eles simplesmente fizeram um acordo entre marido e mulher e usaram o corpo daquela mulher para satisfazer o que eles queriam. Agar era descartável para aquele casal, completamente descartável. Ela só servia para dar um filho para eles. Mas Agar nunca foi descartável para Deus, porque para Deus uma mãe nunca é descartável. Filhos, eu quero dizer de novo o que eu disse ali atrás. Não importa o que as suas mães são, ou foram, ou fizeram, ou deixaram de fazer, mães nunca são descartáveis para Deus, e nunca deveriam ser para nós como filhos, em hipótese nenhuma. Mães não são sequer sepultáveis. Uma mãe nunca morre para um filho. Ela vive dentro do filho, na sua lembrança, no seu coração, no seu legado tão importante que ela deixa. Mas a minha mãe não diz que me ama. Mas a minha mãe não me abraça, ela não me beija. Mas a minha mãe não me dá coisas, não me coloca um testamento. A minha mãe é aquilo outro. Não, a gente se ilude. Existem muitas maneiras de dizer eu te amo. E as mães são especialistas em fazer isso. Levando para a escola, passando noites em claro, trocando nossas fraldas, curando nossas feridas, deixando de comer para nos alimentar, limpando a casa só de saber que você vai lá visitá-la num domingo. Ela capricha, coloca a plantinha no lugar certo, ela lembra do prato preferido que você tem, ela prepara aquilo com todo carinho, deixa a casa cheirosa. Isso é ser mãe, e mães são assim. Mães mostram amor, mães oram pelos filhos com as mãos. São João Bosco, ele disse essa frase fenomenal: trabalhar com amor é orar com as mãos. E como as mães sabem fazer isso, e como as mães fazem muito bem esse papel. Elas oram com as mãos, fazendo o melhor para os seus filhos. Ali naquela casa, Agar foi usada como escrava, ela foi injustiçada, ela foi possuída contra a sua vontade, e mesmo assim, essa mulher aprendeu a amar ao Senhor. Essa mulher tinha tudo para rejeitar ao Deus de Israel diante do que ela passava. No entanto, ela amou ao Deus daquele povo, abandonando o paganismo de onde ela tinha vindo. Eu queria que você não se esquecesse de um detalhe: Agar foi possuída sexualmente por um homem idoso contra a sua vontade. O texto bíblico não diz quantas relações sexuais precisaram acontecer para ela engravidar. O texto não entra nesses detalhes. Mas você que é mulher e tem a sua vida, a sua sexualidade ativa, você consegue entender muito bem o que é ser possuída por um homem a quem você não ama, a quem você não deseja, a quem você é obrigada a servi-lo na intimidade. Agar em momento algum foi consultada, em momento algum foi perguntado qual era a sua vontade, em nenhum momento mostra que ela consentiu naquela prática. E o restante do texto vai deixar muito claro que aquilo para ela não era nada prazeroso, mas era uma afronta que ela estava sofrendo. No entanto, Agar, ela era submissa a Deus. E só somos submissos a Deus quando somos submissos a pessoas. E acreditem, em meio a tudo que ela passava, Deus via, porque Deus, Ele vê. Porque Deus vê o que sofre, vê o que a gente chora. Deus sabe em tudo que as mães choram caladas nos seus quartos, debaixo do chuveiro. O que as mães choram por dentro, sem sair lágrima dos olhos, mas ali em sua mente, em seu coração. Deus sabe todas as coisas que acontecem. Deus sabe o que vocês enfrentam por causa dos seus filhos. Deus sabia
o que Agar estava passando. Agar, em meio a tudo aquilo, ela orava a Deus. Era uma mulher de Deus. Ela orava, ela clamava, e com certeza ela sabia de uma verdade eterna. Pessoas podem ser más. Pessoas podem ter um coração venenoso, uma língua ferina, e podem ser muito maus com a gente, mas Deus não. Deus é essencialmente bom, e Deus ouve as mães. Uma pergunta a você que é mãe: você é uma mãe submissa? Submissa, por exemplo, ao seu esposo, ao seu marido que Deus te deu? A palavra de Deus diz que o marido descrente, a forma de ganhá-lo para Cristo é por meio da submissão da esposa piedosa e fiel. Você sabia disso? Eu vou além. Você, mãe, você é submissa a Deus? Antes de responder, saiba de uma verdade: se não somos submissos a pessoas, jamais seremos submissos a Deus. Essa é a escola da vida, onde Ele nos coloca e nos ensina. Ou vocês, mães, vocês cometem o pior erro dessa geração, será que é o seu caso? De serem submissas justamente a quem jamais vocês deveriam ser, aos seus filhos. Filhos devem submissão às mães, nunca, jamais o contrário. Mães, fujam da infantolatria, da cultura colocada por esse mundo que vai arraigando, vai entrando nos lares cristãos, e mães deixam de criar filhos, homens e mulheres para o Senhor, e começam a criar ditadores infantis dentro de casa que determinam simplesmente tudo. Agar era uma mulher submissa. Que a gente também tem esse propósito em nossa vida, mas Agar também era uma mulher pecadora, como cada um de nós somos, como cada uma das nossas mães também são. No versículo 4 até o versículo 6 mostra que Abrão, conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo para a sua senhora. Ela não falava nada e não fazia, mas ela olhava, é o que o texto pelo menos está sugerindo. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Agar plantou, Agar colheu, mas na hora que a coisa se complica, a culpa é do outro. Sempre vai ser assim. E aí Abrão respondeu a Sarai, versículo 6: a tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a e Agar fugiu da sua presença. Agar tinha tudo para não amar ao Senhor e tinha tudo para odiar as pessoas, especialmente os do povo de Israel que estavam ali entre ela. Mas ela não faz isso, ela não odeia. Agar, ela não era uma pessoa perfeita. Claro, ela é ser humano. Não existe mãe perfeita. Ela não era, eu não sou, nenhum de nós somos e jamais seremos perfeitos. Mães, vocês erram na intenção de acertar, porque é normal ser normal. Somos humanos e nesse processo de humanidade, erros acabam acontecendo, equívocos em nossas vidas. E filhos, nossas mães erram, nossas mães são falíveis. E por isso, filhos, nunca deixem de orar pelas suas mães. Suas mães precisam da sua oração. Nunca digam algo que eu ouvi na minha família e que muito chocou o meu coração. Nunca digam: minha mãe não é santa. E de fato ela não é, sabemos disso como nenhum ser humano é. Mas quem somos nós, filhos, para ter tamanha petulância de dizer isso das nossas mães, que tanto fizeram e fazem pela nossa vida? Filhos que dizem isso se esquecem que Deus ouve
as mães. Mães são pessoas muito especiais no reino de Deus. Ela acabou engravidando, contra a sua vontade, mas ela engravidou. Nem o filho que ela carregava na barriga era dela, ela não tinha direito nem sobre o próprio filho. E é óbvio e natural que Agar esboçou alguma reação emocional. Ela não podia falar, mas aquilo que não falamos com os lábios, nós gritamos com os olhos. Os olhos falam. E uma mulher sabe quando outra pessoa olha para ela com desejo ou com desprezo. Ela sabe quando uma pessoa olha para ela com respeito ou olha para ela com afronta. Disso nós sabemos e sabemos muito bem. O texto é descritivo, não dá detalhes. Só diz que Sara assim interpretava os olhares de Agar. Por conta disso, ela se sentiu afrontada, mas não somente com os olhares. Ela se sentiu afrontada com a gravidez daquela mulher. Todas as frustrações de Sarai vieram à tona por conta daquilo. Seja por inveja, por cobiça, por remorso daquela atividade, seja o que for, ela começa a mostrar atitudes não mais concordando com aquilo que ela mesma havia proposto. Então o que ela faz? Ela começa a humilhar Agar. Começa a ter atitudes hostis com aquela pessoa. Mas não podemos defender Agar como uma mulher que não cometia erro, ou que talvez não seja bem assim. Se o texto diz que foi assim. Mas Agar era pecadora, uma mulher frágil, uma mulher que erra como qualquer outra. E pessoas frágeis e pecadoras afrontam, desanimam, questionam, se abalam diante de circunstâncias que passem na vida. E convenhamos, ela tinha todo o direito de esboçar alguma reação emocional diante de tudo aquilo que ela estava passando. E eu digo que ela tinha direito por uma única razão: ela era humana, simplesmente humana. E como ser humano ela poderia ter aquela reação? Agar, para tentar aplacar a fúria de sua senhora, ela resolve fugir. Não seria a primeira vez que ela fugia, já que o nome dela sugere esse comportamento anterior dela. Ela fugiu porque ela estava sendo humilhada. Agora, mães, diga uma coisa: quantas vezes você já foi humilhada sem merecer? Por seu marido, por seus parentes, talvez pela sogra, talvez pelas cunhadas, talvez por algum parente mais distante. Quantas vezes você já foi humilhada sem merecer? Quantas vezes, seja sincera no teu coração, você mãe já sentiu vontade de fugir, de sumir do mapa, sumir no mundo, e só não o fez? Primeiro porque não tinha para onde ir, claro. Segundo porque você ama ao Senhor e ama seus filhos. E você luta e faz de tudo pela sua família, para unir a sua família. Ah, se não fossem as mulheres, o cristianismo sequer estava de pé. Ah, se não fossem as mulheres, pouquíssimas famílias seriam firmes e sustentadas nessa realidade em que nós vivemos. Ela não fez isso para manter a família. Ela permaneceu, ela suportou o sofrimento, mas ali ela ficou. E entretanto, Deus estava vendo tudo aquilo. E talvez, se for o teu caso, e você que está me ouvindo agora, Deus está vendo a sua situação, porque Deus é um Deus que vê. Em meio àquele ambiente tóxico, eu quero aconselhar você: faça o mesmo que Agar. Agar orava, Agar dependia de Deus, ela sabia que ela era pecadora, e por conta disso, ela se prostrava diante de Deus, e as respostas, Deus acabou mandando para ela. Você como mãe, você se reconhece pecadora, uma pessoa falha em sua vida? Vocês como mães, vocês reconhecem que não têm a capacidade ou a força para criar os seus filhos como vocês gostariam de criar, para dar a eles o futuro que vocês gostariam de dar?
vocês como mães reconhecem que vocês não dão conta de fazer tudo ao mesmo tempo e ainda assim conseguir dormir 8 horas por dia e ter o sono da beleza, talvez uma cochiladinha na parte da tarde? Tem mãe que nem sabe o que é isso. Isso é uma utopia que ela não faz há muitos anos, se é que um dia fez. Você se reconhece assim? Se é teu caso, ore clamando a Deus para que Deus te ajude. Ore pedindo forças a Deus. Aprendemos hoje de manhã, deixe Deus fazer algumas coisas na sua vida, porque Ele faz bem melhor do que a gente. Ele faz bem melhor do que você. Simplesmente se entregue, se renda. E mães, volto a dizer, nunca deixem de orar pelos motivos que vocês sofrem, mas acima de tudo, nunca deixem de orar pelos seus filhos. E se os momentos forem difíceis, angustiantes, nesses você deve orar muito mais. Agar era submissa, Agar era pecadora, e ela se reconhece assim, mas Agar era acima de tudo, agraciada por Deus. Versículo 7 ao versículo 11, mostra o quanto essa mulher era agraciada por Deus. Lembre-se que tudo aconteceu contra a vontade dela, que ela foi humilhada, mas ela nunca deixou de orar, de clamar, de interceder. E a resposta de Deus, como que ela vem? Deus manda um anjo para falar com ela. O anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Ela estava voltando para o Egito, aqui nesse caso. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela poderia mentir, poderia sair correndo, se assustar, mas ela respondeu com sinceridade: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. E disse o anjo do Senhor para ela: olha, volta para tua senhora e humilha-te sobre as mãos dela. Coloque-se no lugar de Agar. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua resposta diante disso? O texto diz que o anjo do Senhor acrescentou: volte e se humilhe. Sabe por quê? Porque eu multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. Em pleno 2021, não se sabe ao certo a quantidade de árabes que existem no mundo. Com toda a tecnologia e recurso que nós temos para ver o quanto a palavra de Deus se cumpre, ela é verdadeira. E ele disse ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu da tua aflição. E o resto do texto mostra como Ismael seria. Ele é elogiado, comparado a um animal muito conceituado para aquela época. E no versículo 13: e o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou de El-Roi, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Ela disse: Deus me vê e permite ser visto. Agar era uma mulher submissa, e como tal, todas as mães que querem ser abençoadas devem ser também submissas. Submissão abre porta das bênçãos de Deus na sua casa, na sua família. Deus, o que está faltando? Eu oro tanto, eu faço tanto e nada muda. Talvez o que esteja faltando no seu lar, a cereja do bolo, seja tal da submissão à palavra de Deus, a submissão dentro do seu lar. Mães que querem ser abençoadas, tem que ser assim. E Agar reconheceu sua condição frágil e pecadora, como toda mãe também deve reconhecer, porque Deus vê, porque Deus a ouvia. Ela era uma mulher agraciada, e a maior graça que essa mulher recebia, Deus via e conhecia todos os seus passos. Deus sabia onde ela estava, quando ela estava e por que ela estava. Tanto que ao fugir, ao se esconder, ela se escondeu de Abraão e de Sara, mas não se escondeu de Deus. Deus manda um anjo para ela para dizer que Ele conhece
as lágrimas quando ela era humilhada, quando ela passava por toda aquela situação difícil. Deus conhecia as lutas dela, e Deus conhece as suas também. Mães, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece as suas frustrações, as suas dores. Deus sabe dos seus sonhos ainda não realizados. Eles sabem dos desejos mais profundos do seu coração. E se eu pudesse te dar um conselho no Dia das Mães, eu daria o mesmo conselho de Agar. Rasgue o seu coração diante de Deus. Fale a Deus exatamente o que você sente, exatamente o que você sonha. Agar não mente para Deus, ela simplesmente abre o coração e diz para Deus tudo aquilo que ela está passando. Por isso que o anjo perguntou: Agar, por que você está aqui? Ou em linguagem moderna, o que está acontecendo com você, mulher? O que está doendo? Me fala, o que está pegando com você? Ela poderia dizer: não, deixa para lá, não quero falar sobre isso. Não, isso é coisa minha, eu resolvo. Não existem coisas nossas, nós resolvemos. Ela simplesmente abre o coração. E mães, vocês fazem isso? Vocês têm alguém que ouve a sua dor? Alguém que ouve e que compartilha dos seus sonhos? Vocês precisam disso, de ter com quem se abrir, de com quem falar. Ela confirmou que Deus ouve as mães, tanto que ela foi honrada, ela foi reconhecida, e ela recebe a melhor das notícias vinda da boca do anjo: Agar, você será mãe de um menino. E mãe de um menino, ele é o primeiro filho de Abraão, ele vai ser o herdeiro, ele vai receber porção dobrada do pai. Agar, você está grávida de um menino, e Deus está ali reconhecendo o sofrimento, a angústia e tudo aquilo que aquele coração de mãe tanto estava passando. E Deus disse: Agar, você orou, você chorou, você implorou. Então, Agar, eu vou coroar a sua vida de piedade comigo, e você vai colocar o nome no menino, para você nunca mais se esquecer. E você vai colocar o nome dele de Ismael, que significa Deus ouve. Sempre que você olhar para esses olhinhos lindos de criança, você vai lembrar: Deus ouve. Sempre que você cuidar dele, Deus ouve. Sempre que você pronunciar o nome dele, você vai lembrar que Deus ouve. Que maravilha é podermos ter essa certeza de que Deus ouve as mães. Mães, continuem a orar, não deixem de interceder, não deixem de depender de Deus, não deixem de clamar pela ajuda, pela direção do Senhor sobre as suas vidas, todos os dias da sua existência. Poemas não traduzem a importância do papel que vocês mães têm. Adjetivos, sejam quantos a gente utilizar, não conseguem definir o que as mães representam, o que as mães são. Mães, desfrutem das bênçãos de Deus na sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge, sendo submissas e humildes diante do Senhor. Olhem para a palavra de Deus e vivam desta palavra, reconhecendo que sozinhas vocês não dão conta, e não dão mesmo, mas com Deus tudo é possível, e Deus dá a força, Deus sustenta e Deus guia em todo o caminho. Deixem a graça de Deus fluir sobre a vida de vocês. Nesse Dia das Mães, se eu pudesse, eu diria: Agar, feliz Dia das Mães para você. Agar foi uma mulher que serviu a Deus, tendo tudo para fazer o contrário. Não sei se é o teu caso, mas se for, curve-se diante de Deus em submissão. Reconheça que Deus, Ele faz sempre o melhor. Quando o menino completa por volta de 16 anos, Isaac vai nascer, outra contenda na família, e novamente ela vai ter que fugir, ela vai ser banida daquele povo. E novamente,
o anjo do Senhor a visita, e novamente ali ela tem o privilégio de ver em seu filho toda uma nova nação ser construída, porque Deus ouve as mães. Em Gênesis 25, a partir do versículo 12, se você tem curiosidade, leia depois, e você verá todo o coroamento da atitude dessa mulher. A quem honra, honra. E Deus premia a submissão, Deus premia uma vida de reconhecimento de quem Ele é, agraciando cada um diante de si. Que Deus abençoe grandemente vocês, mães, abençoe grandemente cada um de nós, filhos, com a presença das mães, se a temos entre nós, ou com as boas lembranças que elas deixaram antes de ser recolhidas para a glória, para a vida eterna com Deus. As mães nos ensinam que tem várias formas de mostrar amor, não é? As mães nos ensinam que dá para se orar por alguém, fazendo com as mãos o melhor que se pode fazer. Então eu queria terminar esse nosso tempo de culto, a você em casa e a você que está aqui, de uma maneira um pouquinho diferente. Eu queria que as mães permanecessem sentadas, e só as mães. Na sua casa a mesma coisa, se você puder, faça isso. Deixa a sua mãe sentadinha, quietinha. Se ela está mexendo em alguma coisa, pede para ela ficar quietinha. Não manda não, pede, né? Porque mãe já viu, né, quando manda. Manda ela sentar, pede para ela sentar. E a nós que não somos mães, eu queria que você ficasse de pé. A todos nós que não somos mães, ficássemos de pé, e as mães sentadas. E eu queria que você não ficasse voltado para mim, nem você em casa. Volte-se para as mães, para a sua, para as avós, para quem está aqui. Eu quero que você ore por essas mulheres, mas você vai orar por elas com as mãos, dando a melhor salva de palmas que você puder, olhando nos olhos delas, expressando o seu carinho. É o mínimo que essas mulheres maravilhosas merecem. A você em casa, mãe, sinta-se aplaudida, reconhecida. Mães, fiquem de pé também. Vamos terminar esse tempo orando, e ao final teremos uma surpresa bem agradável para todas vocês. Mas antes, vamos orar em gratidão a Deus. Deus, obrigado pelas mães, por esse ser humano tão especial, cumpridor dos teus propósitos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama tanto, que nos dá, Deus, uma mãe, para nos ensinar, para nos sustentar, para nos colocar, Deus, no melhor caminho. E obrigado, Deus, porque tantas mães veem concretizado os sonhos do seu coração, os desejos mais íntimos que tiveram com relação a nós filhos. Obrigado, Deus, pelo teu amor tão especial por elas, Pai, e nesse dia eu peço de todo o meu coração que o maior presente, Deus, que as mães recebam, não sejam flores, não sejam utensílios, que o maior presente, Deus, seja o derramar da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondosa mão sobre elas. E a nós filhos, ó Deus, que não temos o privilégio de ter a nossa mãe ainda salva, remida e perdoada pelo teu sangue derramado na cruz, conceda-nos, ó Deus, esse privilégio. Visite-as, ó Deus, com teu Espírito Santo agora, onde quer que elas estejam, e derrame sobre elas das ricas bênçãos que vêm dos céus. Convido vocês, estendam as suas mãos. Que o grande amor de nosso Deus e Pai, que a graça salvadora e santificadora de Jesus Cristo, e que a comunhão com todas as consolações do Espírito Santo, sejam com a nossa casa, nossa família, especialmente com as nossas mães, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, amém e amém.